Olá, 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 boa noite, meus caros, boa noite. Bom vê-los por aqui. Hoje é um dia muito especial para nós. Essa live, há algum tempo que eu não venho fazendo lives por aqui, né? A gente está em vários outros canais, fazendo muitas outras coisas, com aulas, palestras e lives. E hoje estamos aqui para um momento especialíssimo para mim, por diversos motivos, né? Primeiro que vou receber meu grande amigo, um professor mais que renomado, o professor Daniel Assunção Neves, que aceitou estar aqui conosco hoje para tratar de um tema muito atual, né? Que é a Lei 14.195 e todas as reformas que ela trouxe ao CPC. Segundo, porque essa semana é uma semana especial para mim, é uma semana do meu aniversário, é uma semana que já há algum tempo eu procuro trazer algum tipo de comemoração que envolva não só a mim, mas também os meus alunos, também as pessoas com quem eu convivo, as pessoas que eu gosto. E já de algum tempo eu procuro nessa semana tentar ajudar de alguma maneira a quem mais precisa. Não só nessa semana, mas acho que essa semana é uma semana especial para isso também. E hoje nessa nossa live nós temos aqui um objetivo muito importante, né? Que é divulgar o trabalho da ABAN, a Associação dos Amigos. E eu já peço para vocês desde logo que conheçam o site da ABAN, aban.org.br. Vocês vão conhecer e vão se impressionar com o trabalho beneficente que a ABAN faz. É muito mais do que uma organização social, é muito mais do que trazer benefícios econômicos, financeiros para as pessoas que mais precisam. Vocês vão ver que é fundamental conhecer o trabalho e apoiar. O professor Daniel já está aqui conosco. Eu vou aceitar o convite dele para que ele possa nos brindar com vai dar certo. O Instagram às vezes nos pega alguma peça, né? Mas eu acho que vai dar certo. Isso mesmo. Estou vendo aqui o pessoal chegando. Professora Gisele. Grande, meu caro Daniel. E aí, Márcio? Tudo bem, meu caro? Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Tô bem, tô bem. Tudo jóia. Hoje a internet não vai pegar peça nenhuma da gente? Espero que não, né? Isso aí você sabe que é sempre uma surpresa, né? É igual juiz de futebol, né? Você não pode elogiar enquanto não acabar, né? Tem Exatamente. que, né? Bom, meu caro, boa noite, seja bem-vindo. Estava aqui falando bem de você, até porque não tem como falar mal de você, né? Antes de você chegar. Não sei se você percebeu aqui, ó. Eu comprei uma camisa próxima da cor da Lusa. Ela é um pouco, ela é grená, assim, ela lembra um pouco. Porque eu estou esperando a camisa da Lusa que você me prometeu até hoje, não mandou, né? Então eu vou, assim que ela chegar, eu usarei, mas enquanto ela não chega, eu estou aqui com a minha camisa e estou com a minha caneca do Vasco aqui, claro, porque, né, torcidas co-irmãs, elas são importantes, a gente tem que manter a nossa tradição. Tradição essa, eu estava falando pro pessoal aqui, meu caro, e já de alguns anos, né? Porque a gente faz eventos nesse período do ano, já pelo menos uns 3, 4 anos, se eu não estou enganado, né? Estava falando ao pessoal que essa é uma semana especial para mim, que é a semana do meu aniversário, e a gente, desde 2018, 19, sei lá, que a gente acaba fazendo alguma coisa nesse dia, nessa semana, né? Então também por isso é importante ver você por aqui. Seja bem-vindo, meu caro. Boa noite. Pô, verdade, verdade, né? Agora com a pandemia a gente mudou o formato, né, dos nossos encontros, mas né, essa época do ano é uma época de encontros, de encontros. Então, bom, né? Bom Exatamente. estar aqui de volta, ainda mais por uma causa nobre, né? E vamos esperar aí que o pessoal se sensibilize e possa ajudar de fato. E aí a gente consiga dar uma bombada lá na ban, né? É isso aí. Bom, já que você falou sobre isso, eu vou aproveitar que o pessoal está entrando aí, vou te apresentar só de prática, porque acho que não preciso te apresentar também, né? Mas enfim, existe um protocolo de lives, né? Eu não sei onde é que está escrito esse protocolo, não, mas existe, né, um protocolo de lives. A gente apresente o convidado, então o professor Daniel Assunção Neves é professor de processo civil, talvez o mais conhecido professor do Brasil nesse nível digital, vamos chamar assim, porque muito antes da gente fazer lives, fazer aulas online, o professor Daniel já estava nessa, né, já é um conhecido em aulas online. Ele é doutor em Direito, mestre em Direito, professor de diversos cursos, autor de renomadas obras, diversas obras. Ele é citado em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é site, qualquer julgado, qualquer tribunal. Ele é realmente um fenômeno. Para além disso, é maratonista, a gente não consigo saber como é que ele encontra tempo para isso tudo. É advogado, advogado de contencioso, advogado
de frente, de linha de frente, de cuidar realmente de tudo quanto é problema. É realmente uma pessoa que consegue se desdobrar em milhares, e para isso, além disso tudo, é um grande amigo, uma pessoa com um coração gigantesco, e que hoje aceitou participar dessa live, que, para além de trazer o conhecimento todo que ele tem, ela tem uma função beneficente muito importante, que é, como eu disse anteriormente, ajudar o pessoal da ABAN. Então, quem não conhece o trabalho, entra lá no site da ABAN, aban.org.br. Daqui a pouco eu vou colar aqui o site para vocês conhecerem. Vale muito a pena, um trabalho sensacional, um trabalho social muito importante que é desenvolvido aqui. Eles cuidam de mais de 150 famílias na região de Juiz de Fora e Zona da Mata. Isso não é pouco, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo dificuldades. Vale muito a pena vocês conhecerem e ajudarem também. Bom, meu caro, hoje nós vamos falar aqui de um tema bem tranquilo, né? Uma coisa bem sossegada, né? Um negócio assim que ninguém tem dúvida, né? Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já. A gente vai, na verdade, aqui só trocar uma ideia, porque realmente assim, são temas muito fáceis, né? A lei ela é muito clara, né? O legislador, nesse ponto, como sempre, ele caprichou, né? Quando a gente acha que ele não pode fazer coisa pior, ele faz, e ele traz leis que fazem com que a gente tenha dificuldades extremas, mas se nós temos um problema, é só chamar Daniel Neves, né? Porque quem ainda não assistiu às lives e às aulas do Daniel sobre essa lei, recomendo, né? Hoje não vamos ter tempo de tratar de todos, salvo o melhor juízo, se eu não me equivoquei, são 21 vídeos, não é isso, Daniel? Você gravou sobre essa lei, eu chego de Eu gravei 19, foram 19 vídeos. 19? Então, pois é, eu sabia que eram muitos, mas, enfim. E eu acho até que você teve mais trabalho que o legislador. Você esmerizou a lei, né? E vamos tentar falar um pouco aqui sobre ela, né? Já vou abrir com uma pergunta e você já fica com a palavra. Eu quero te perguntar desde logo se você acha que essa lei é constitucional. E aí, claro que eu estou frisando sobre o prisma formal, que acho que é o grande problema, mas enfim, já fica essa primeira pergunta para você. E mais uma vez, muito obrigado, meu caro, por estar aqui conosco. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade. A apresentação extremamente exagerada, né? Mas eu vou debitar isso na conta da nossa amizade, porque se fosse por mérito, certamente 20% ali seria o máximo que eu conseguiria. Mas estamos aí, né? Estamos aí. E é aquela história, né, Márcio? A gente passou por isso no Código 2015, né? De primeiras impressões, né? Quer dizer, é sempre um negócio meio traumático, mas ao mesmo tempo libertador, né? Porque você está explorando um terreno novo de maneira que, se você falar uma grande bobagem, também não vai ser nada. Pô, o cara fala um negócio totalmente contra o que todo mundo está falando. Ninguém está falando nada, né? Pô, o cara não sabe que o STJ... o STJ vai demorar anos para falar sobre isso aqui, né? Então, eu gosto. Aí eu falo bobagem mesmo, né? Depois eu me arrependo. É um ser humano, né? Naturalmente, com todas as suas deficiências. Agora, Márcio, eu acho, né? Eu e o resto do mundo, né? Que a lei, naquilo que versa sobre as mudanças processuais, a Lei 14.195, ela é inconstitucional, né? Flagrantemente inconstitucional. Temos o problema do jabuti legislativo, temos o problema de uma lei que é convertida de uma MP versando sobre direito processual. Quer dizer, temos aí motivos de sobra para uma declaração de inconstitucionalidade formal. E há uma expectativa nesse sentido, né? Porque o PSDB, o Partido Social da Social-Democracia Brasileira, entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. E eu não sei se você teve a oportunidade de fazer a leitura dessa peça inicial. Eu achei interessante. Assim, eu discordo de muita coisa que está ali, porque eles vão numa tentativa também de inconstitucionalidade material, né? E aí eu já acho que há um certo exagero, ainda que eles coloquem posições interessantes, né? Como a dificuldade de acesso à internet da absoluta maioria da população, quando a gente tem uma expectativa de citação por meio eletrônico, de forma generalizada e tal. As preocupações legítimas, mas eu acho que o principal ali é a questão formal, né? Tanto que 2, 3 dias depois da propositura, o IBDP ingressa como amicus curiae, já se manifesta, e aí exclusivamente sobre a inconstitucionalidade formal, não entra nem no mérito, e agora nós estamos aí esperando uma decisão do Barroso, que eu até, vou ser bem sincero,
cada dia que passa e ela não vem, eu fico mais cabreiro, né? Porque para mim é uma inconstitucionalidade tão evidente, poderia pedir ali para o seu assessor menos preparado fazer ali uma decisão de 2 laudas que, pelo menos juridicamente, ninguém ia criticar, porque a expectativa generalizada da doutrina é de que venha uma declaração em sede, ainda que liminar, da inconstitucionalidade dessas normas. Eu, por exemplo, só para me dar como exemplo, eu não mudei o meu CPC comentado nem o meu manual. Já conversei com a galera da editora. O pessoal da editora falou assim, Daniel, nós vamos lançar esse trem em dezembro. Falei, ó, chegou no final de novembro, Barrosão está sentado em cima da DI, aí tá no inferno, abraço capeta. Aí eu vou fazer uma análise à luz da nova lei, mas dizendo como é que era e tal, e seja o que Deus quiser. Mas Deus é pai, né? Deus é pai, não vai me dar esse trabalho inútil. Barrosão, se Sei Deus lá. quiser, vai meter uma caneta aí para nós. Para o pessoal que está vendo, a ADI é a número 7005, que quiser acessar, né? Tem o disponível para todos os lugares. Concordo contigo, mas eu não tenho essa confiança não, viu, Daniel? Eu acho que o pessoal está preocupado com outras coisas e estão largando o processo civil para lá. E eu, se fosse você, faria estilo apresentador de Big Brother. Assim, você faria um discurso para os dois lados, e aí que você eventualmente chegasse na hora de ter o resultado mesmo, vai ter que publicar, você publica da forma que tiver que ser. Porque eu acho que vai. Não sei, não sei. Tomara que não, tomara que realmente haja essa decisão até lá. Até porque gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Você tem que falar. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? As regras de prescrição nem tanto, mas as regras de direito probatório, por exemplo, elas já podem ser aplicadas, né? Então, você pode ter problemas graves já, desde logo, né? Então, e outras regras, elas não vão demorar um pouco para a gente sentir, né? Mas, enfim, a de direito probatório parece que não, né? A gente podia até começar falando sobre ela, sobre a regra, sobre a mudança do direito probatório, que me pareceu até uma ideia interessante, né? Materialmente falando, né? Acho que eu também concordo contigo que não é caso de inconstitucionalidade material, o fato da lei ser ruim e mal redigida não gera inconstitucionalidade, até porque se fosse assim, a gente teria milhares de leis inconstitucionais, né? Mas, especificamente em relação ao direito probatório, pensa para a gente um panorama sobre a mudança, é um dispositivo apenas, a gente podia começar por ele até de forma mais leve, né? Para a gente chegar nos grandes problemas daqui a pouco. O que você pode me dizer sobre isso? E já quero te dar uma pergunta desde logo. Você acha que essa mudança autoriza o famoso fishing expedition, aquela expedição probatória que você vai investigar e devassar a questão probatória da parte contrária, ou não? Você acha que não chega a tanto? Aqui, né, o dispositivo que foi objeto de alteração, que é o artigo 397, ele basicamente, né, a gente tinha uma prisão muito fechada, em que se dizia, apontava-se o direito da parte a requerer uma exibição de coisa ou documento. Então era algo bem individualizado, né? E agora vem coisa ou documento ou categoria de documentos ou de coisas buscadas, né? Perceba que a gente vai ter uma primeira dificuldade hermenêutica para saber exatamente a extensão desse termo categoria, né? Categoria de documentos, em que sentido? É um agrupamento de documentos relacionados ao mesmo fato? É um agrupamento de documentos relacionados a fatos conexos? A fatos que tenham, apesar de serem diferentes entre si, algum tipo de relacionamento de prejudicialidade, de interdependência? Porque é evidente de que quanto mais largo for a compreensão do que esse termo categoria significa, mais amplo e genérico serão os pedidos de exibição de documento, né? Eu compreendo, por exemplo, Márcio, e aí nesse sentido eu acho que até sadia a alteração legal. Aliás, essa alteração legal, eu já devo dizer de antemão, que me agrada, né? O que me assusta é a interpretação que pode se dar a ela, né? Mas a previsão em si parece razoável, né? Vamos imaginar uma situação de negociação entre duas empresas. E essa negociação tomou 6 meses e ali foi produzida uma quantidade grande de documentos durante a negociação. Ora, é razoável que você faça um pedido generalizado quanto a todos os documentos que versaram sobre aquela negociação a vida entre o dia 1º do mês de janeiro de tal ano
e o MEI a dia 15 de julho do mesmo ano. Quer dizer, pô, Daniel, são dezenas de documentos, quer dizer, eu teria que individualizar um por um, e se eu esquecer de um deles, ou seja, me parece algo que é saudável, né? Porque a minha grande preocupação, eu tenho duas, né? Para não dizer que é a minha única, eu tenho duas preocupações, Márcio, eu não sei. Você já me levantou uma aqui, você já me levantou a bola, a gente pode entrar nessa questão. Então, a primeira é essa do Fishing Expedition, né? Quer dizer, nós temos uma discovery no sistema norte-americano, que é um período de produção de provas, em que há um problema detectado pela doutrina americana, de que muitas vezes a parte ela não tem uma fundamentação jurídica séria e muito menos provas para corroborar o que ela está alegando, e aí ela se guarda no direito constitucional à prova, no sentido de devasar totalmente, né, o sigilo documental da parte contrária, tentando pescar alguma coisa que lhe sirva para dar alguma seriedade à sua pretensão, aumentar a sua chance de vitória. E se no caminho ela conseguir algum dado sigiloso, alguma coisa que afete um segredo comercial, né, que possa dar problema em direito concorrencial, melhor ainda, né? Porque ela pode usar aquilo tanto em benefício próprio, como eventualmente para chantagear a parte contrária. E aí eles têm essa preocupação, né? Com a discovery muito ampliada, muito ampla, essa ideia de que eu tenho que revelar todos os meus documentos, porque isso faz parte da cultura da produção probatória. E esse é um problema que a gente pode passar até aqui, né? Porque quando você tem uma demanda, vamos ser bem técnicos, né? Quando você tem uma demanda e pede a exibição como meio de prova, a chance de você fazer isso é bem menor. Porque ali você já tem causa de pedir, você já tem a defesa, você já tem o objeto da demanda, quer dizer, já tem uma limitação em que você não vai conseguir fazer um pedido tão genérico, né? Até porque continua a exigência da finalidade da prova. Você tem que dizer, né, que fatos você quer provar com a exibição. Agora, cabe exibição em produção autônoma de prova. E aí eu não tenho nada disso, eu não tenho causa de pedido, eu não tenho nada. Eu tenho aquela história, olha, tem uma situação aqui fática, duvidosa, e eu preciso do esclarecimento para ver o que eu faço da vida. Né? E para esse esclarecimento vir, você precisa do quê? Não, eu preciso de todos os documentos. Né? E aí como é que você controla, né? É porque se a gente interpreta com base no 357, dá para salvar. E eu acho que realmente não é o caso de se abrir, de dizer que nós autorizamos a Fish Expedition, que nós estamos num sistema de common law, né? Como tem muita gente que gosta de falar. Acho que não é o caso, não é por aí. Mas, de fato, na produção probatória autônoma, né, esse problema ele é mais sensível, não tem dúvida, né? Porque você não tem a questão muito bem delimitada, né? De fato, é um problema aí. Acho que a ideia é boa, e a gente até, não sei se eu já te falei isso, na época que eu estava no doutorado, o professor Greco, ele capitaneou um projeto de reforma do direito probatório, que acabou ficando um pouco de lado, porque, coincidentemente, foi na época do CPC também ter sido modificado. Mas ele é muito interessante, ele foi publicado em 4 volumes da Repro, a revista de processo, para quem não conhece, ela é até da minha cor aqui da camisa, né, aquela rosinha, são os volumes 240 a 243. E ele é bastante, como tudo que o professor Greco faz, né, muito qualificado, e aí nós, lá no grupo, né, nós tratamos de várias questões, e uma delas era essa ideia da individualização da prova, né, de se buscar a prova desde o início de forma individualizada, e é interessante porque, né, isso dialoga em alguma medida com o que a doutrina vinha falando. Então, a ideia em si é boa, realmente, né, o problema como ela veio, acho que esse é o problema, e também, claro, essas dificuldades que acabaram ficando em aberto, né? Então, essa é uma dificuldade que nós vamos ter, né? E eu não sei se essa regra já está sendo aplicada. Acho que alguém aqui na mensagem falou que já teve uma decisão nesse sentido. Até peço depois, eu perdi a mensagem aqui, mas se alguém puder depois mandar por mensagem para mim, acho que seria legal. Bom, eu vou agora começar a apertar um pouco mais você, né? Porque está bem tranquilo, né? Por enquanto, nós estamos bem sossegados, né? E aí vamos começar, então, do problema intermediário, vamos chamar assim, para a gente chegar no problema principal, que acho que é o da prescrição. Mas antes de chegar na prescrição, vamos devagar, né? Vamos preparar o pessoal, o nosso público está aqui, agradeço a todo mundo que está entrando. Fala para mim, Daniel, você acha que a gente agora pode ter citação por WhatsApp? A gente pode ter citação por Instagram, citação por rede social? Ou não? A gente tem que ir devagar, tem que ir com calma? Porque tem muita gente defendendo
com base na 14195, e é possível, e dá para fazer isso dessa maneira. O que você acha disso? Depois a gente entra nas regras com calma, eu quero te perguntar algumas coisas especificamente sobre ela. Pois é, né, Márcio? Eu tenho uma dificuldade que vem se mostrando insuperável de encontrar na Lei 14.195 algo que remotamente seja uma permissão legal de citação por WhatsApp, Instagram. Eventualmente podemos pensar numa citação TikTok, né? O juiz faz uma dancinha, pau, e aí você está citado. Não sei. Claro, né, faço essa brincadeira aqui porque não gosto da ideia. Já não gosto da ideia. Né? A ideia de você citar alguém por WhatsApp, na verdade, é uma ideia de citar alguém valendo-se de um serviço privado que não se presta a isso e muito menos tem um convênio com o judiciário para atuar dessa maneira, e de uma empresa que tem uma tradição bastante, né, consolidada de não respeitar o judiciário brasileiro. Quer dizer, sempre que precisamos de dados do WhatsApp, do Facebook, né? Não dá, não põe, não quebra, tá corrente, é o diabo. Né? Então, eu fico pensando, né? Outro dia mesmo, né? Eu recebi uma mensagem, sabia logo que não era do meu irmão, porque meu irmão é de Santos, e o celular que veio de São Paulo, né? Mas veio com a fotinho dele, aquele golpe, né? Que tá todo mundo dando. Aí começa, Daniel, oi Daniel, boa tarde. Meu irmão, ele nunca me mandaria uma mensagem dessa. Né? E aí eu já comecei a zoar, né? Aí eu zoo. Eu não revelo, não. Eu levo o cara até o limite, cara. Eu zoo muito. Mas eu fico pensando nisso, entendeu? Tipo, é tão fácil, né? É tão fácil clonar, é tão fácil roubar. O pessoal perde conta do Instagram com sei lá quantas mil pessoas, depois não consegue recuperar, vem pedido de resgate. Lembra do Fred? O Fred ele foi um dos maiores fenômenos do Instagram, o Fred Dier. Ele ganhou 70 mil seguidores em 5 dias. Aí uma quadrilha turca roubou o endereço dele e não conseguiu recuperar. Inacreditável, né? Inacreditável. E aí eu fico pensando, meu, e é nisso que as pessoas estão se baseando para falar em citação, o ato processual de comunicação mais importante do processo inteiro. E aí eu vou ler a lei e a coisa só piora, né, Márcio? Ela só piora porque o artigo 246 caput, na redação que está dada pela lei 14.195, ele fala em citação por meio de endereço eletrônico. E eu não sei, eu ainda acho que as palavras elas servem para permitir a comunicação entre os seres humanos. Né? Eu acho que ela tem uma função grande dentro É difícil a gente falar isso, mas é importante frisar que as coisas óbvias têm que cada vez mais ser ditas, né? Que endereço eletrônico até ontem era um e-mail, né? Ou alguém vai falar assim, olha, me passa o seu endereço eletrônico. Não, é 119775. Não, eu não pedi o seu WhatsApp, cacete. Eu pedi o seu endereço eletrônico. Ah, meu endereço eletrônico é Daniel, CPC, TikTok, papapá. Não, você não está entendendo. Você é burro. A pessoa vai chegar a te falar isso, né? Então está escrito aqui, né? Gostando ou não. Endereço eletrônico. Aí que vem para mim o sensacional. Indicado pelo citando. Pelo me consta essas citações por TikTok, Instagram e o diabo. Quem indica os endereços, os destinatários, é o próprio autor da demanda. E aí, esses endereços indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. Então, perceba, eu preciso de um e-mail, eu preciso que ele seja indicado pelo réu, pelo demandado, e eu preciso que esse endereço esteja dentro de um cadastro, está escrito aqui, num banco de dados do Poder Judiciário. E aí o sujeito falou assim, não, a lei autorizou citação por WhatsApp. Eu não sei, eu fico desanimado, Estou desanimado. É difícil. É difícil, porque... É o seguinte, vamos ser honestos. Você quer ser...
assim, eu não quero ser, eu tô agressivo, né, Márcio? Hoje, desculpa. Não, não, tá ótimo. O pessoal Eu tá não vou falar. gostando também. Tá todo mundo Porque, gostando aqui. Pode porque a continuar. gente fica. Porque às vezes parece que, estou falando de honesto, tá, professor? Eu tenho um professor que defende o contrário, você está chamando ele de desonesto. Não, não é isso, não é isso. Mas eu acho que seria mais adequado você dizer o seguinte: olha, eu entendo que por uma analogia é possível essa citação. E isso, obviamente, apesar de eu criticar, não teria também nada a ver com a Lei 14.000. Porque desde a lei do processo eletrônico, eu já tenho citação por meio eletrônico. E a analogia que eu teria que fazer lá é basicamente a mesma que eu teria que fazer agora. Porque previsão expressa para permitir citação por WhatsApp, nós não temos. Não temos nada nem perto disso, em termos de previsão legal. Então, eu não sei a sua opinião, Márcio, mas eu não Concordo consigo integralmente. extrair do texto da lei. Eu não consigo. E aí o argumento que eu falo, mas é um meio de comunicação que tem funcionado. Mas, bom, mas esse meio de comunicação que tem funcionado, então vamos mandar um pombo correio funcionar? Pode funcionar, né? Mas se fizer um negócio de processual, bom, aí é outra história, né? E aí é outra história, a gente não precisaria nem da 1495, a gente já poderia fazer isso muito antes, né? A 1495 não mudou em nada o 190 do CPC, não mudou em nada o 200 do CPC. Então, o negócio já poderia ser feito de qualquer maneira, né? E o que você falou, a lei nesse ponto, ela é muito ruim em vários outros pontos, mas acho que nesse ponto aqui ela foi cautelosa de propósito, né? Eu só vejo duas opções. Ou você considera como e-mail, ou você pode considerar até de forma mais, talvez mineira, né? De forma mais cautelosa, que é só pela plataforma que o CNJ vai criar. Nem por e-mail poderia ser, né? Você teria que ir lá na plataforma, porque ele fala às vezes de endereço eletrônico, mas eles falam de plataforma. Ela é meio confusa nesse ponto, né? Mas fora dessas duas opções, eu acho que eu não vejo outra saída. Concordo contigo integralmente que não dá para fazer. Eu acho que nesse ponto aqui, pelo menos aqui, a lei não admite esse tipo de interpretação, né? É claro que, como ato de comunicação que se o juiz manda citar por WhatsApp, o WhatsApp a pessoa considera citado, funcionou, né? Então, a gente não tem problema nisso aí. Daniel, tá me ouvindo? Travou aqui. Travou para vocês aí também? Alô, pessoal? Ih, Daniel caiu. Deixa eu chamar ele aqui de volta. Vamos ver se ele volta. Ah lá. A gente tá Eu, falando de tecnologia e ó, eu fui e caiu a voltei, internet. fui e Caiu, voltei. tá vendo? É, bom, mas bom que você voltou. Mas eu estava só falando que concordo contigo, e aí, né, nesse ponto é importante também a gente frisar. Mas eu queria tipo, aproveitar que a gente está falando sobre os atos de comunicação e aí trazer algumas outras dúvidas, indagações que eu tenho aqui a respeito. Você falou que, né, e eu, claro, isso está expresso na lei, de que o endereço deve ser indicado pelo citando, né? Maravilha. A pergunta chave e se ele não indica? E o citando não indica? É, Como é que faz? Porque lá a gente pode até, você obviamente explica melhor que eu, né? Mas há um procedimento todo sobre o fato de que ele tem que avisar porque não recebeu, enfim. Explica um pouco isso aí para o pessoal que não está sabendo o que a gente está falando, Daniel, e chega na minha pergunta, então, se possível, por aqui favor. nós temos dois problemas de eventual resistência por parte do citando para que essa citação criada pela lei não funcione, né? E a primeira dessas resistências, ela não tem uma solução na lei. Ela não tem uma solução na lei. Porque, vejamos, o dispositivo já mencionado, 246 Caput, ele diz que eu tenho que indicar um endereço eletrônico meu que vai ficar num banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ, né? O CNJ tem uma resolução, que é a 234, por meio da qual ele institui a plataforma de comunicações processuais, a plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro.
Isso foi em 2016. 2020, pela resolução 335, eles acabam regulamentando essa plataforma digital. Mas, como o próprio artigo 20, né, disciplina, essa plataforma digital ela ainda vai ter que ser criada. Né? Inclusive, já coloca na mão do presidente do CNJ os atos necessários para a sua criação. Dito isso, para quê? Para que o nosso ouvinte ele entenda que o objetivo do legislador aqui, para mim, parece muito claro. É criar uma plataforma digital em que você tenha um endereço eletrônico que alimente os 91 tribunais que nós temos hoje no sistema jurídico brasileiro. Então, diferente daquela hipótese que a gente já trabalhava anteriormente, de cadastros direcionados a determinados tribunais, a ideia agora é unificar numa plataforma só um endereço. E, para isso, né, a gente vai ter vários problemas de interoperabilidade, né, que o pessoal do TI, do CNJ e dos tribunais vai ter que desenrolar. Mas, tudo bem. Vamos imaginar que a plataforma seja criada e aí há um dever, eu tenho um dever de indicar o meu endereço eletrônico. Né? E da onde você tirou esse dever, Daniel? De mais uma novidade da lei, que foi a inclusão do inciso 7º no artigo 77. Então, está lá escrito o seguinte, que é dever de qualquer pessoa que participe do processo informar e manter atualizados os seus dados cadastrais. Aí já vem a primeira e óbvia observação. Se eu sou o citando, e aí vamos imaginar o citando clássico. Se eu sou o réu, não é nesse processo em que eu sou réu que eu vou prestar essa informação. Essa informação ela tem que estar lá já, né? Ela já Claro, tem que estar lá. entrou no processo aí. E aí eu possa ser citado por aquele endereço eletrônico. Então, essa é a primeira obviedade. Tá, então tem que estar lá. Mas o que te obriga a ter indicado anteriormente o endereço? Ter participado de um processo. Aí eu já começo a me perguntar o seguinte. Eu participo de vários processos, como advogado. Eu tenho que indicar o endereço eletrônico? O perito, a pessoa que vai como testemunha, o tradutor, o depositário, o leiloeiro. Quer dizer, essas pessoas todas têm o dever de indicar o seu endereço eletrônico? O oficial de justiça. O oficial de justiça. O estagiário. Sentou, o estagiário, a conta, dividiu. E aí eu fico pensando, pela previsão legal, que é porca, né? Vamos ser bem sinceros, e nisso o Código de Processo Civil, quando regulamentou a citação por meio eletrônico lá do processo eletrônico, foi muito melhor, porque exigia esse dever só da pessoa jurídica, óbvio. Ainda excluía a microempresa, empresa de pequeno porte, que agora o Código inclui. Né? Exato, nem são era. Os gigantes contumazes já resolviam o problema. Mas agora não, agora parece que é todo mundo que já tenha, de alguma maneira, participado do processo. Tá bom, né? Vamos imaginar que seja. E se eu não fizer? E se eu não fizer? O juiz vai me intimar. Imagina. O juiz me intima. Daniel, você como advogado, agora nos termos do artigo 77, inciso 7º, você tem que indicar um endereço eletrônico aqui que eu vou incluir lá no portal. Eu falei, eu não vou indicar nada. O que ele vai fazer? Daniel, ele vai te dar uma multa. Mas que multa? Por que multa? Da onde a multa? Não. O próprio artigo 77 prevê... Com base em quê, né? É verdade. O próprio artigo 77 prevê a multa exclusivamente no parágrafo 2º para as condutas descritas no inciso 4º e 6º. Essa multa de até 20% do valor da causa não é aplicável pelo ato tipificado no inciso 7º. E não há como interpretar ampliativamente norma sancionatória. Então eu fico perguntando, né? Se o sujeito se recusar, né, a indicar o endereço, a casa já caiu daí. Daniel, mas você é muito beligerante. Indica lá o seu endereço. Tá bom, aí eu vou lá e indico o meu endereço. Né? Aí indiquei meu endereço, um desses professores aí que eu critiquei agora entra com uma ação de dano moral e me coloca... o pessoal fica bravo. E me coloca no... Hã? Eu te ajudo. Não, você vai ser meu advogado. Se acontecer isso, eu te ajudo. Você vai ser meu advogado. O problema é que eu acho que é você, ele desconsorte, né? Você está fornecendo aí o conteúdo.
Aí, beleza, eu vou lá, É, indico, aí o juiz fala, peraí, deixa eu procurar aqui, né? Deixa eu procurar aqui no banco de dados. Opa, esse réu aqui, o Daniel, ele tem o endereço. Então eu vou mandar para ele uma mensagem de que ele está sendo citado, né? E aí, o parágrafo 1º A do 246 diz assim, eu tenho 3 dias úteis para confirmar o recebimento. E aí eu estou citado. Confirmei o recebimento, estou citado, vamos correr prazo para contestar, né? Aliás, essa é uma outra curiosidade, né? Porque o código ele prevê todos os prazos para contestar, quando em tese a gente teria uma audiência de conciliação e mediação aí. não, é isso que É. era a próxima pergunta. Cadê a audiência, gente? A famosa audiência, né, que gerou amor e ódio, e aquela confusão, lives e aulas e palestras e livros sobre a audiência. E o legislador simplesmente A ignorou a audiência audiência. ele meio que esquece. Aliás, a audiência está sendo esquecida por praticamente todo mundo, mas vamos que vamos. Na prática, na prática. Na Mas agora, prática, o né? que me chamou a atenção, e aqui eu acho que o legislador ele foi bem conservador. Quem sabe a gente poderia até criticar o conservadorismo do legislador, porque o legislador ele vira do seguinte, olha, se você não confirmar a leitura da mensagem em 3 dias, nós vamos considerar que você não foi citado. E aí nós vamos mandar citá-lo pelos meios tradicionais, correio, oficial de justiça e tal. E daí o parágrafo 1B vem e diz assim, ó, nós vamos te citar pelo correio oficial. E aí você, na primeira oportunidade de falar nos autos, vai ter que justificar por que não deu o recebimento na mensagem. Quer dizer, por que você frustrou essa citação por meio eletrônico? E se você não der justificativa, ou o juiz entender que a sua justificativa não é plausível, aí ele tem uma sanção de 5%. Mas é interessante, né? Porque o legislador ele poderia falar, você tem 3 dias. Você não fez em 3 dias, considera-se você citado. Que é, aliás, Marcinho, o sistema hoje que a gente tem de processo eletrônico. Não é? Quer dizer, você entra lá, se dá por citado, agora, Sim, se você sim. não entrar em 10 Se você dias, você não. está citado do mesmo jeito. Então, é um sistema que cobra muito Exatamente. mais Ele foi responsabilidade do réu do que cauteloso. esse. Né? Porque aí responde, né, aquelas preocupações. É. Cara, eu não confirmei, porque eu nunca tinha visto isso na minha frente. Eu sou um Caiu. litigante eventual. Eu não vou clicar num negócio que abre uma página. Isso aí é vírus, isso aí é hacker. Né? Pô, você tá louco? Eu dei esse endereço no judiciário há 15 anos atrás. Faz 10 anos que eu não uso esse endereço. É óbvio que eu não confirmei. Isso nunca chegou para mim. Então aí você acaba respondendo para aqueles que dizem, olha, pô, o cara não acessa toda hora, o cara né, vai hackear, o cara vai ter medo de abrir e tal. De repente ele consegue se livrar nessa justificativa. Mas de qualquer maneira ele não vai ser dado como citado, né? Aí o legislador foi conservador. Eu achei boa. Essa ideia também achei boa. Eu acho que é interessante. Eu não sei se eu te falei, eu fiz uma conta aqui, e aí, como toda conta ela está cabível de erro, ainda mais sendo feita por mim, estou vendo vários alunos meus aqui, sabem que eu sou horrível em conta. Mas, assim, só para o pessoal ter uma ideia, se realmente funcionar, e eu acho que para pessoas jurídicas, de fato, isso pode ser interessante, né? Para litigantes, quanto mais, isso pode ser interessante. Eu peguei um processo de execução, já que daqui a pouco você vai falar de execução, e eu fiz um caso aqui, uma ideia hipotética para contar prazos. E eu fiz o seguinte, olha, vamos fazer de conta que no dia 1º de setembro, que foi uma quarta-feira, a decisão judicial determinou a citação. Eu estou seguindo o texto legal, claro que com prazos impróprios, enfim, mas estou seguindo os prazos. No dia 3 de setembro, sexta-feira, é o prazo final para o envio do mandado de citação conforme o 246 caput. E aí tem que ser o endereço eletrônico já indicado pelo citando. Vamos imaginar que ele já tenha sido indicado e que ele está lá cadastrado também no banco de dados do CNJ. No dia 3/9, sexta-feira, na mesma sexta-feira, então, é enviado o e-mail e aí é recebido o e-mail lá conforme o 246 caput. No dia 9/9, quinta-feira, é o prazo final para o sujeito confirmar recebimento. Isso que a gente acabou de falar, né? Com base no 246, parágrafo 1º A. Vamos imaginar, então, que ele fez a confirmação lá no prazo final. Usou os 3 dias e fez a confirmação. Continuando a nossa conta, no dia 16/9, que é uma quinta-feira, que foi uma quinta-feira, seria o dia de início do prazo que ele opôs em barra execução. Já que aqui no meu exemplo é um processo de execução
lastreado no título extrajudicial, conforme o 231, inciso 9 do CPC. No dia 7 de outubro de 2021, que foi uma quinta-feira, seria o prazo final para opor os embargos, conforme o 915, caput cumulado com o 219. Considerando aí, é bom lembrar que no dia 7 de setembro foi feriado nacional, né? O que a gente teria, nesse caso, então, do dia 1º, quando saiu lá a decisão judicial, do 1º de setembro até o dia 7 de outubro, nós teríamos, então, 1 mês e 5 semanas, praticamente, do dia em que saiu o mandado estatório até o dia de prazo final de defesa dos embargos. Realmente é um prazo muito curto, né? Se a regra funcionar, né, nós teremos uma aceleração gigantesca no processo. É claro que eu estou aqui passando do melhor dos mundos, né? Estou pensando numa empresa que está cadastrada, que está cumprindo prazo, que não tem nada a ver, mas de fato não deixa de ser um tempo bastante célere para esse processo de Olha, execução Márcio, da quando o código entrou em vigência, né? E aí, 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos de vigência, né? Sempre tem um auezinho ali no começo do ano, né? Quando faz aniversário. E aí quando sempre faz tem, alguém sempre aniversário. vai dar uma palestra, o que os avanços, retrocessos, tal, o que não entrou para valer, né? O que era bom, mas também não virou nada e tal. E eu sempre falei nas minhas palestras que uma das maiores inovações era a obrigatoriedade de cadastro das pessoas jurídicas no endereço eletrônico para que elas pudessem ser citadas eletronicamente. Porque isso vai gerar uma economia processual, vai contribuir para a duração razoável do processo de uma maneira muito mais efetiva do que qualquer outra inovação do CPC 2015. Mas assim, disparado. Disparado. Porque você colocou bem, você fez aí uma conta e mostrou. Pô, a gente até chegar nesse prazo no nosso dia a dia forense demora 1 ano, 2 anos. É uma desgraça sem fim. Quer dizer, não há como você deixar de elogiar a ideia da citação pelo meio eletrônico. Para mim, ela é, assim, a grande revolução procedimental que a gente pode ter é essa aí mesmo. Né? Agora, do jeito que está feito, aí que ficou ruim, né? Quer dizer, essa generalização, né? Realmente. Quer dizer, pô, e tem aquela história, né? Legislador também tem que ser que nem sopa, né? Você vai comendo pelas beiradas, né? Por que começar de um jeito desse? Por que não continuava lá com as pessoas jurídicas? Aí vai, deixa a coisa... Não, funcionou bem, cara. Funcionou, vamos ampliar isso. Então, vamos ver. Mas não, né? Começa com algo aparentemente generalizante, rigorosamente para todo mundo. E aí causa esses receios, né? Não precisava. E aí, como... Exato. Vai demais, né? Acho que faltou ali um pouco de mineirês, né? Devagar, né? Acho que seria a prudência mineira aqui seria interessante, né? A gente, inclusive, é legal até, né? Porque nesse mundo tecnológico, todo mundo conhece todo mundo sabe todo mundo. Ninguém sabe quem foi o autor dessa lei. Você sabe quem foi o autor dessa parte processual? Eu já perguntei para um monte de gente. Não aparece o pai da matéria, não aparece o pai dessa lei. Eu nunca ouvi falar quem foi que fez, né? E todo mundo praticamente foi surpreendido, né? De um dia para o outro apareceu essa norma, até pelo jeito que ela veio, né? E ninguém sabe direito quem foi, né? Para a gente poder perguntar, mas qual que é a ideia, qual que é a escola, de onde vem esse autor, ou essa autora aí, ou esses autores. Ninguém sabe direito. Mas, enfim, acho que vai ficar como um dos grandes mistérios aí dessa lei 1495. Quem é o pai ou a mãe dessa norma, né? Quem são os pais dessa norma. Bom, e aí a gente está falando, eu elogiei um pouco aqui, né, o legislador, a gente falou algumas coisas boas, mas vamos chegar nesses nossos 20 minutos finais aí, eu acho que é na grande polêmica total, né, que é a parte da pressão intercorrente, né, que é a que está gerando aí, talvez, pelo menos que eu tenha acompanhado, as maiores discussões, os maiores debates, os maiores problemas. E aí já vou te passar uma pergunta que não é minha, quem fez essa pergunta foi o professor Zé Miguel Garcia Medina, grande professor, você já pode imaginar então o tamanho da pergunta que vem pela frente aí, né? Que me disse que não ia poder assistir, mas que queria que fizesse essa pergunta para você. E eu, na verdade, eu já sei até a sua resposta, porque, né, a gente já conversou sobre isso, então, pelo menos eu acho que eu sei, né, não sei. Então, eu vou te ajudar, não vou te deixar também na roubada, não. A gente está falando da pressão intercorrente, que é certamente um dos principais problemas que a gente tem nessa norma, né? E aí, nós sempre temos aquela ideia de que a prescrição nasce da inércia,
né? O sujeito que não se movimentou, o direito não pode socorrer aquele que dormiu. Né? Aquela frase bonita que o aluno ali do primeiro ano da faculdade, ele já guarda aquilo, ele anota, chega em casa, conta para o pai e para a mãe, olha, o direito não socorre os que dormem e tal. E aí a prescrição então nasce daí, é o fato de que a gente precisa resolver as questões, a segurança jurídica precisa vir, os processos não podem se eternizar, as relações jurídicas não podem ficar aí de forma intermináveis, enfim. Mas agora parece que a situação não é muito essa, né? Parece que não é uma ideia de que o credor está ali dormindo e o processo dele acabou porque ele não se manifestou, porque ele deixou de buscar a tutela judicial executiva. Parece que a situação está muito diferente aí, não está não, Daniel? Mudaram a premissa, né? Eu acho que é até complicado continuar chamando isso de prescrição intercorrente, porque você colocou bem, né? Camarão que dorme, a onda leva, né? Já diria o samba. Então, há uma razoabilidade em imaginar que o exequente desidioso, o exequente que abre mão da efetiva busca da satisfação do seu direito, né, ele tenha uma consequência negativa que será o reconhecimento da prescrição. Eu acho que isso é compreensível. Ainda que a gente já tenha, né, Márcio, que nem o Alexandre Freitas Câmara diz, fazer aí uma licença poética, né? Porque prescrição atinge a pretensão, né? E a pretensão, ela se materializa com a propositura da ação. Então, o próprio fenômeno prescrição intercorrente já não é bem adequado à utilização do termo. Mas, com a licença poética permitida, é a ideia de que, olha, você dormiu para entrar com a demanda, você dormiu durante a demanda. Né? E a onda vem tanto antes quanto durante e vai te levar. Né? E aí, o que acontecia? Vamos jogar limpo também, né? Você já foi advogado de massa, você sabe como é que as coisas funcionam. Então, o que acontece? Daniel, meu prazo de prescrição é 3 anos. Tá. Então, vamos dar aquela... Né? O advogado vai lá, vamos tentar dar aquela patente, se esbajude, renajude, fojude. Né? Não aconteceu nada, não voltou nada. Ofício para todo lado, Receita Federal, nada, não sei o que e tal. Então, anota aí na agenda, daqui a 2 anos e 9 meses, peticionar requerendo isso aí tudo de novo. Aí o cara vai lá. Exato. Aí já deixa lá pronta, a petição só muda a data. Aí o sujeito ia lá, peticionava. Essa petição ela era suficiente para interromper a prescrição. Né? Aí fazia as buscas de novo, não encontrava nada, retomava. Então, pegando um advogado minimamente diligente para controlar isso aí, a execução se eternizava. Né? Isso, aparentemente, incomodou o legislador. Né? Esse legislador, que a gente não sabe quem é, o legislador oculto. Né? E aí ele muda a perspectiva para dizer o seguinte, não, olha, nós vamos extinguir execuções, também continua havendo extinção de execução por desídia do exequente, mas nós também vamos extinguir execução simplesmente pelo fato de você não conseguir penhorar bens. Quer dizer, se você não conseguir localizar bens do executado para penhorar dentro do prazo prescricional, nós vamos extinguir o processo mesmo assim. E aí não adianta, não interessa se você é dirigente, não é, se você tentou, se você sofreu, se você chorou ou se você sorriu. Você vai ter a extinção por prescrição intercorrente. Então aí mudou a premissa, né, Márcio? Mudou a premissa. E para mim não é uma mudança justificável. Né? Por conta do conceito de prescrição. Da ideia de que ela é uma sanção aos que dormem. E aqui nós vamos sancionar, inclusive, os acordados. E aí a gente tem 2 pontos que eu acho, assim, primeiro, fundamentais, assim, até para o pessoal que está nos ouvindo aí, tem muito aluno, né, muita gente está começando. Assim. O legislador aqui, ele foi infeliz demais em várias passagens. A primeira que ele mistura a prescrição inicial com a prescrição intercorrente. Já começa a dificuldade, porque ele diz que a prescrição não vai acontecer com a efetiva citação ou com a localização de bem. Já mistura as 2 hipóteses.
Porque se não localizou o réu, nem interrompeu a pressão ali atrás, originária, né? A primeira prescrição, se é que a gente pode considerar assim, não é nem a prescrição intercorrente. Então já começa a dificuldade. E segundo, né, a gente tem que pensar que qualquer livro básico de TGP sempre falou que o processo se desenvolve por impulso oficial, né? E ó quem está chegando aí, Tartus está te mandando boa noite aí. Ó. Não pode falar mal Bom, dos dos civilistas, não. mineiros Não eu já pode não falar mal podia dos falar civilistas, mal, né? não. Agora também não posso falar mal. Agora não pode falar. Exato. Bom, e aí voltando, a gente tem aquela ideia de que, então, a ideia de que, não, eu comecei meu processo, eu estou fazendo tudo possível para que ele ande. E se ele não está andando, a culpa é do judiciário. Não, não, a culpa não é só do judiciário mais. Né? Você ali deu azar de eventualmente não ter conseguido localizar o réu ou de não ter localizado bens e você vai ser punido por isso. Esse é um outro problema também muito grave, né? Porque aquela clássica noção de que o processo começa por iniciativa das partes e se desenvolve por impulso social é marromeno, né? Já E não é sabe o mais que é o assim como mais, era antigamente. assim, na prática? Assim, agora Eu acho que vamos nos despir aí da academia e vamos para o umbigo no balcão, que é onde o pau come. Né? Márcio, você sabe, como eu, porque nós advogamos, então eu tenho um certo receio desses legisladores de academia, entendeu? O cara faz parecer, sustenta oralmente aqui e ali, mas não sabe o que é advogar. Não sabe o que é advogar. Né? É um outro mundo. E, pessoa, você está com inveja? É óbvio que eu estou com inveja. É óbvio que eu estou com inveja. Você acha que eu estou feliz de ficar fazendo contestação, audiência no cu do burro? É óbvio que é, eu queria só ficar no filé. Mas essa experiência que eu tenho, né, de ralar o peito, me dá a visão do mundo como ele é. E aí, qual o problema? O claro, problema é que grande parte dos cartórios judiciais está muito longe de funcionar de maneira minimamente adequada. Então, perceba, eu vou lá e vamos dizer que eu dou uma sorte de citar o executado. Aí eu peço nos ofícios. Demora 6 meses para o juiz deferir. Aí você pega um juiz doidão que fala, eu não sou teu empregado, vai para o inferno, eu não vou mandar coisa para... Vai você procurar o patrimônio. Rapaz, aí você agrava. Aí o agravo demora 1 ano para ser julgado. Perceba, você já perdeu 1 ano e meio e você não teve culpa de nada. De nada, de nada. É o judiciário que não deu o andamento adequado. E aí, o que vai acontecer? Você tem prescrição aí de 2 anos. Pô, e aí, sabe o que é o mais bizarro? Porque o legislador, ele como é que mira resolve isso? Né? num lugar e às vezes atira do outro. Acerta em outro lugar. Porque ele está pensando o seguinte, não, esse cara ralou 2, 3 anos e realmente esse devedor não tem patrimônio. Mas nem isso é garantia de nada. Porque você pode perfeitamente encontrar muitos percalços procedimentais pela demora excessiva, tempo morto no processo. E aí, de repente, fala, Jesus do céu, acabou? Acabou. Acabou. E eu que vou ficar nisso, né? Não, agora, deve ter uma semana mais ou menos, nosso amigo Bruno Coelho, lá da Bahia, vai lembrar. Um colega me pediu, um colega de fora do direito, né, um amigo meu, me falou, Márcio, dá uma ajuda nesse processo aqui. O processo ficou 83 dias desde o dia que o juiz deu a decisão. Na verdade, nem foi o juiz, foi um ato ordinatório, o cartório deu uma decisão, até que essa decisão foi publicada, que sabe que decisão que era? Que não era uma decisão de despacho, vista as partes para produção de provas. 83 dias para publicar essa movimentação. Imagina isso numa execução, então. Como é que isso não vai acontecer? E aí, obviamente, que nós temos que pensar o seguinte: eu estou defendendo isso já tem algum tempo, e falei isso com Medina, que eu acho que essa regra ela é boa para 2 pessoas. Ela é boa para o devedor, obviamente, né? Não há dúvida de que os devedores, quanto mais, os devedores que estão em processos pendentes aí estão adorando essa possibilidade, e, claro, os advogados, consequentemente. E segundo, e eu acho que é importante a gente colocar o dedo na ferida, já que você está falando também, vou falar, essa regra é interessante para o judiciário. E essa regra é uma regra de gestão processual. Porque o que nós vamos ter de pilha baixada aí de processo, isso não está no gibi. E com um detalhe, a prescrição, com toda a crítica que o professor Alexandre Câmara faz, né, que ele fala que é uma decisão descabeçada e unoca, mas enfim, é uma decisão de mérito. E para efeito de estatística, as decisões de mérito dos magistrados valem mais que decisões terminativas. Então é uma alegria. Então vamos ter aí decisão baixando pilha de processo com uma beleza. Aliás, já temos, né? Se a gente pensar com base naquele precedente famoso do STJ da execução fiscal,
que me parece que foi a inspiração do legislador nesse sentido, que é 1.340.000 e alguma coisa, me ajuda aí, você tem ele de cabeça? 553. 1.340.553. O pessoal pode olhar esse recurso especial, e eu sempre indico nas minhas aulas um texto do professor Guilherme Socal, que é um grande amigo lá da Procuradoria-Geral do Rio, que ele escreveu sobre isso, criticando esse julgado, e até brinquei com ele, falei, o seu trabalho foi pro lixo, porque depois que agora veio a lei, né, ele dizia que não podia haver aquele, porque é um precedente que foi formado, sabe-se lá de que maneira, a gente nem tem tempo até para tratar dele, mas enfim, é uma inspiração. Então isso já vem acontecendo nas execuções fiscais e agora vai acontecer nas execuções comuns, a não ser que nosso ministro Barroso dê lá a decisão que a gente está esperando, né? Então esse é um problema. A gente tem pouco tempo, Daniel. Eu queria te fazer duas perguntas finais sobre essa regra. A primeira, eu queria que você falasse sobre o fato de que o processo fica suspenso por um ano e ele só pode isso acontecer uma única vez, que essa é uma novidade interessante. E a segunda é sobre os honorários. Como é que fica a questão dos honorários quando realmente a prescrição for fulminar o processo, nesse tempinho que a gente tem para terminar? O primeiro questionamento, né, a ideia de suspender o processo e, por consequência, a prescrição apenas por um mês, ela vem naquele mesmo sentido de não deixar nada atrapalhar a extinção por prescrição. A ideia de que você não consegue suspender de novo, como a gente hoje poderia... Quer dizer, não poderia mais, porque a lei está em vigência, né? O Tartucci está dizendo aí que vai declarar inconstitucional, mas enquanto não declara inconstitucional, é essa desgraça que nós temos em vigência, né? Por ainda enquanto, que os juízes possam, né, declarar incidentalmente inconstitucional, mas aí também acho que já seria demais, né? Então vem nessa ótica, nessa ideia. E a questão da sucumbência está equacionada pelo parágrafo 5º, né, que fala que essa extinção ela vai acontecer sem ônus para as partes. Ainda bem, né? Só faltava quererem condenar o exequente a pagar honorários para o executado pelo fato do executado, por não ter bens penhoráveis, levou o processo à extinção. Aí seria, de fato, o auge da barbaridade, né? Agora, Marcinho, uma coisa que eu acho bastante interessante, porque o legislador ele pensou o seguinte: quando você tem uma penhora, há uma perspectiva concreta de que aquilo vai virar. Então não tem sentido correr a prescrição intercorrente. Eu entendi. Mas o que me causa mais espécie é o desprezo total e absoluto da execução indireta. Porque eu posso ter ali uma execução indireta, aí não vou entrar nem no mérito das atípicas. Não, pensa numa execução direta típica. O nome do sujeito está no Serasa, a sentença está protestada. E, aparentemente, isso foi desprezado pelo legislador. Porque isso não conta para interromper o prazo prescricional, né? A única coisa que conta é a execução por subrogação, é a penhora. Então, eu estava até comentando outro dia isso, que as medidas de execução indireta elas podem ter uma data pré-determinada de extinção. Porque ainda mais assim, Daniel, eu quero usar as medidas atípicas. O judiciário diz que é subsidiário. Então você tem que tentar de tudo para localizar o patrimônio para ir para as medidas atípicas. De repente, né, tentar de tudo, te tomou o tempo, tipo lá, falta um mês para prescrever e agora eu consegui as medidas de execução indireta. O executado sabe o quê? Que se ele aguentar um mês aquela desvantagem, o processo está extinto. Ele vai lá e não cumpre, faz uma relação custo-benefício e não cumpre. Não. Exato. E tem outra coisa, né? Porque não encontrei bens, pela lei, o processo vai ficar suspenso por um ano. E aí é uma questão, porque o processo está suspenso. E aí, pelo código, a gente sabe, na suspensão, só pratica um ato urgente. Mas eu quero, eventualmente, buscar outros bens, eu quero fazer um cisbajude, eu quero fazer outro tipo de... Uma medida executiva atípica, que diz o STJ, ela deve ser feita no final da fila, ela é subsidiária. E como é que funciona isso, o processo está suspenso? Ele está suspenso, mas não está? Como é que você vai resolver isso? Você fala, juiz, continua com a suspensão aqui, mas, por favor, defere aqui uma medida atípica que eu preciso tentar resolver de outro lado, ou não, eu abro mão da suspensão e bora para ver o que vai dar. E a ideia, né, ela é muito louca, porque isso, hoje a gente já tem a suspensão, mas ela vem quando você está exaurido.
Você já tentou tudo. Aí, falou, então vamos dar um tempo. É um Sim, ano sabático, né? lá no Agora, final. pela É, previsão atual, né, pela lei, é da primeira tentativa frustrada. Então, se o cara hoje falar, não, vamos tentar um cisbajude, já voltou negativo, já suspende. Fala, porra, mas eu tenho mais 10 medidas para pedir. Não, tá suspenso. Você só pode pedir, você colocou bem, se tiver urgência. Fala, porra, mas não tem urgência. Aí, pelo menos, eu acho, Márcio, que essa suspensão ela é feita em benefício do exequente. Porque não corre a prescrição intercorrente. Se ele quiser renunciar a ela, se ele quiser renunciar, beleza. é. Pois é, mas aí que O tá. problema é que é só uma Eu vez, fico né? pensando o Aí tem que seguinte, ser se aquele tiro sou certo, né? É. eu vou tentar, primeiro, por vias extrajudiciais, localizar o patrimônio. Né? Quando não der em absoluto e eu Sim, tiver é. uma mínima expectativa de que por quebra de sigilo patrimonial eu vou conseguir pegar alguma coisa, aí eu posso renunciar à suspensão do processo. Porque renunciar simplesmente para mandar um ofício sem nenhuma expectativa, aí é dar tiro no pé. É. Não, e é outra coisa, né? Vamos falar também, você está falando popular. Você chega com um processo suspenso, você faz uma petição, vai na secretaria, né, ou tenta despachar, falando, doutor, esse processo está suspenso. E não vai o juiz já não vai mexer nesse processo, não. Não, não, mas se eu quiser abrir mão, beleza. Mas fora disso, já está em outra pilha, né? Ainda que seja pilha virtual. A gente é das antigas, de pilha de papel, né? Mas enfim, está suspensa, acabou, né? Então esse é outro problema também que a gente vai ter, né? Eu não sei como é que isso vai se dar, sobretudo porque, né, tem se construído uma jurisprudência no sentido de que, exatamente como você colocou, as medidas atípicas são colocadas no final da fila, e durante esses 5 anos de vigência, 5 anos e meio de vigência, muita gente defendeu que as medidas atípicas eram a grande, né, a grande pedra fundamental para a efetividade da execução, e na prática a gente viu que também não aconteceu. Né? Hoje a gente está pensando em outros lados, estão pensando em desjudicialização, estão pensando em outros meios, mas a prática mostra que as medidas atípicas estão aí, estão sendo usadas dessa maneira. E o legislador parece que ignorou isso, né? Porque realmente ele não conjugou uma ideia com a outra. É outro problema que a gente tem aí. Mas, Daniel, a gente está aqui em cima do laço do nosso tempo, e eu queria, nesses minutos finais aqui, não sei nem se o Instagram não vai nos cortar, eu queria reforçar aqui o nosso objetivo central da nossa live, que é chamar a atenção, pedir ajuda para o pessoal, colaborar com a ABAN. Está aí fixado o tema da live, ABAN, www.aban.org.br, e o pessoal conhecesse o projeto social que a ABAN faz, cuida de 150 famílias, trazendo para eles dignidade, trazendo para eles não só alimento, como também trabalho. É muito interessante o trabalho social que eles fazem. Eles criaram, Daniel, uma moeda, a moeda chamada Digna. Eu não tenho tempo para falar aqui, mas as pessoas que fazem serviços para a BAN recebem essa Digna e compram as coisas também de fornecedores com essa moeda. Então, eles criaram uma comunidade realmente de trabalho muito interessante, vale muito a pena o pessoal conhecer, seja aqui pelo Instagram, também vocês vão encontrar, ou pelo site. Né? O nosso objetivo aqui hoje era chamar a atenção do pessoal para o trabalho social que a BAN oferece e, claro, trazer para todo mundo aqui o conhecimento do Daniel, que né, mais que habilitado para tratar do tema. Nós recebemos aqui, Daniel, diversas mensagens. Eu peço perdão às pessoas, porque eu sou extremamente inábil para lidar com isso, até porque eu quero ficar falando contigo, debatendo, e eu não consigo. Então, assim, eu vou anotar as perguntas que chegaram aqui. Algumas chegaram em box, eu já anotei. Vou mandar para o Daniel, a gente faz, por caso, outra live, eu cobro o Daniel mais um tempo aí para a gente fazer. Eu queria mais uma vez aqui, meu caro, te agradecer, porque sexta-feira, final do dia, como o professor Tartucci disse, nem é dia de live, né? Mas foi o tempinho que a gente conseguiu arrumar. Muito obrigado mesmo, de verdade, meu amigo. Foi sensacional, assim, trocar essa ideia contigo aqui. Convido todo mundo que ainda não conhece o professor Daniel a entrar lá no perfil dele, no Instagram e seja também no YouTube. Vocês vão achar vários vídeos que ele já gravou sobre essa lei 1495. E aqui, de minha parte, meu caro, só tenho mesmo que te agradecer. E você sabe disso, eu não tenho palavras aqui para te agradecer e me colocar à disposição sempre que você precisar. Pode contar comigo para tudo. Abraço forte, meu caro. A palavra final é sua, nesses minutinhos que a gente tem aí Acho que ainda, não, se acho é que que o não. Instagram não Pô, vai nos Marcinho, cortar. valeu, cara. Valeu pelo convite aí, pela oportunidade. Tema novo, tema polêmico, tem muita coisa para falar. Bobear, a gente volta, conversa de novo. Mas principalmente aí a galera para entrar aí nos endereços da ABAN, ver o trabalho legal lá que eles fazem e ajudar, né? Porque quem ajuda será ajudado, né? E é isso aí.
Essa é a ideia. Obrigado, meu caro. Gente, boa noite. Todo mundo se cuide. As coisas estão melhorando, mas vamos lá. Para frente que a gente vai. Um abraço forte. Boa noite. Bom final de semana. Valeu, meu caro. Um abraço. Obrigado. Saudações. Vou Saudações terminar. lusitanas. Dá-lhe luz. É isso aí. Tchau, tchau.